Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David, mais uma aula de português, onde vamos continuar o nosso assunto sobre sujeito indeterminado, que é realizado com o pronome se. Tá bom? Nessa aula, pessoal, eu pretendo mostrar para vocês a principal diferença entre a voz passiva sintética e uma oração com o sujeito indeterminado. Algumas pessoas confundem esse pronome se às vezes não sabem se ele faz parte de uma oração passiva, na voz passiva sintética, ou se faz parte de uma oração com o sujeito indeterminado. Tá? E, de fato, pessoal, como a gente usa o se para ambas as situações, às vezes a gente acaba confundindo mesmo. Então, essa aula, ela visa a fazer com que vocês entendam a diferença entre esses pronomes, entre a função desse pronome, tá bom? Eu tenho alguns exemplos aqui que eu separei para vocês e vou mostrar para vocês. Permitam-me colocar o cabeçalho da escola. Pronto, pessoal. O cabeçalho aqui, então vamos lá. Deixa eu colocar uma linha aqui para ficar legal. Minha linha um pouco troncha, né? Quase totalmente troncha, mas tudo bem. Pronto, pessoal. Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, a nossa aula hoje ela vai ser a diferença entre o se usado na voz passiva sintética e na oração com sujeito indeterminado, tá bom? O que acontece, pessoal? Presta bem atenção aqui. Como eu já falei, esse se ele pode ser usado em ambas as situações. Então, professor, como é que eu vou diferenciá-lo? Como é que eu sei se o se ele está sendo usado na voz passiva sintética ou se ele está sendo usado com uma oração com sujeito indeterminado? Tem uma forma que nem sempre funciona, gente, na verdade. Vocês vão ter que conhecer a estrutura, tá? Porque às vezes vai causar uma confusão, mas eu vou explicar para vocês. Primeiramente, pessoal, a voz passiva sintética, como vocês sabem, a voz passiva é quando a gente pega o objeto e transforma em sujeito, né? Por exemplo, meu cachorro achou um brinquedo. Pronto. Aqui temos uma oração na voz ativa e na voz passiva seria: um brinquedo foi achado pelo meu cachorro. Tá? Então aqui temos um exemplo de uma oração na voz ativa, a primeira, e na voz passiva. Só que essa voz passiva aqui é voz passiva analítica. Para passarmos para a voz passiva sintética, a estrutura é um pouco diferente, tá? Porque temos duas vozes passivas, tá? Voz passiva, vou colocar VP, que é voz passiva analítica, e temos agora a voz passiva sintética. Como ficaria a voz passiva sintética? Achou-se um brinquedo. Voz passiva sintética. Basicamente, gente, a diferença entre a voz passiva analítica e a voz passiva sintética é a estrutura. E na voz passiva analítica, o sujeito é opcional. Você pode colocar um brinquedo foi achado pelo meu cachorro ou simplesmente um brinquedo foi achado. É opcional. Você pode optar por colocar o sujeito ou não, tá bom? Já na voz passiva sintética, não. Não tem sujeito, como vocês estão vendo aqui, ó. Achou-se um brinquedo. O sujeito, pessoal, ele não é mencionado aqui, tá? A gente não menciona o sujeito, beleza? Pronto, pessoal. Então, aqui é um exemplo de voz passiva sintética, tá? Agora, professor, essa oração aqui,
Isso aqui, pessoal, pode ser considerado uma oração passiva sintética. O que é que vocês acham? Essa oração aqui, contrata-se empregadas, pode ser considerada uma voz passiva sintética? E aí? Sim ou não? Se você respondeu sim, a resposta está errada. Não é uma voz passiva sintética. Isso daí é uma oração com o sujeito indeterminado. Mas, professor, qual é a diferença entre esse e esse? Claro, as palavras são diferentes, mas a estrutura é a mesma. Achou-se, contrata-se empregadas. Apesar de parecerem serem as mesmas estruturas, mas temos uma diferença aqui, pessoal. Nesse caso aqui, a gente tem esse pronome aqui, ó, se, tá? O pronome se. E a gente tem um verbo contratar, só que o verbo contratar, ele tem uma diferença. Ele não está vindo conjugado na terceira pessoa do plural, ó, empregadas. Se fosse a voz passiva, teria que estar conjugado também na terceira pessoa do plural. Contratam-se empregadas. Então, o verbo ele tem que concordar com o sujeito. Mas aqui não é uma oração na voz passiva. Aqui é uma oração com o sujeito indeterminado. Então, o verbo contratar, ele tem que concordar com o pronome se. E o pronome se, ele é singular. É a mesma coisa que você dizer, ele contrata empregadas. Tá bom? Ele contrata empregadas. Contrata-se empregadas ou então se contrata empregadas. É a mesma coisa, pessoal. Não muda nada, tá? Mas a tendência é a gente colocar o pronome aqui, ó, depois do verbo. Entendeu? Então, é isso que vai diferenciar a voz passiva sintética de uma oração normal com o sujeito indeterminado. É a concordância entre o verbo e o pronome. Nesse caso aqui, ó, o contrata-se, ele está concordando com o se, tá bom? Ele não está concordando com empregadas. Se fosse a voz passiva sintética, tem que concordar. Por exemplo, aqui, ó, achou-se um brinquedo. Veja que um brinquedo é singular. Então, o verbo achar também tem que vir no singular. Mas se eu mudo e coloco, ó, brinquedos, coloco no plural. Achou-se brinquedos. Tá? Nesse caso aí, pessoal, está errado. Por que está errado, professor? Porque se isso aqui é uma voz passiva sintética, então tem que concordar com o verbo. Então, acharam-se brinquedos. Ou seja, os brinquedos foram achados. Entendeu? Mas nesse caso aqui, ó, se fosse esse caso, achou-se, aí quer dizer que, no caso, ele achou brinquedos. Tá? Achou-se brinquedos. Nesse caso aqui é uma oração com o sujeito indeterminado. Entendeu, pessoal? Então, basicamente, essa é a diferença. Pronto, acharam-se brinquedos. Pronto, então essa é a diferença entre a oração na voz passiva sintética e uma oração com o sujeito indeterminado. Na oração com o sujeito indeterminado, o verbo ele sempre vai concordar com o sujeito, tá bom? Ele sempre concorda com o sujeito, tá bom? Sempre concorda com o sujeito. Na voz passiva, ele concorda com esse sujeito aqui, ó, brinquedos, tá bom? Quando for com a oração com o sujeito indeterminado, ele concorda com o sujeito se, tá bom? Na voz passiva, concorda com o sujeito aqui, tá bom? E o se, ele sempre vem no singular, pessoal, sempre vem no singular. Então, o verbo com a oração com o sujeito indeterminado, ela vai sempre estar no singular. O verbo sempre vai vir no singular, porque o pronome se, ele é sempre singular. Não existe sis, tá? Se contratam, não existe isso, tá? Só existe se, tá bom? Então, eu acredito que com essa explicação vocês conseguiram diferenciar a voz passiva sintética de uma oração com um sujeito indeterminado, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, que muitas pessoas não sabem e me perguntam muito, é o seguinte, professor, quando é que eu devo usar esse pronome se? Quando é que ele deve vir? Nós, por natureza, pessoal, por natureza, a gente consegue usá-lo perfeitamente bem.
tá? A gente tem uma habilidade aí cognitiva, onde a gente consegue absorver o idioma só ouvindo. Então, vocês sabem que é correto falar. Se via muitas pessoas na rua. É correto falar isso aí, gente? Claro que é, pessoal. Claro que é. É correto falar isso aí. Se via muitas pessoas na rua. Agora, se eu perguntar para vocês o que é que esse se está fazendo aí, claro que muitas pessoas não vão saber me responder. É justamente isso que eu vou explicar para vocês agora. Quando utilizar, deixa eu colocar aqui. Quando utilizar esse pronome se. Quando utilizar o pronome se como sujeito indeterminado. Quando é que vocês vão usar esse se, pessoal? Quando é que vocês vão usar esse se? Em qual situação ele deve vir? Em qual situação aí? O que é que vocês acham? Gente, como o nome já diz, ele é um sujeito indeterminado. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Vou botar isso aqui embaixo. Depois eu expando. Pronto. Professor, quando eu devo utilizar o pronome se como sujeito indeterminado? O nome já diz tudo, pessoal. O pronome se, ele vai vir em uma situação onde não tenha nenhum sujeito presente. A gente sabe que, gramaticalmente falando, para ter um verbo, precisa também ter um sujeito. Até porque o verbo ele é conjugado pelo sujeito. Precisa ter um sujeito na oração. Se não tiver sujeito, então não tem verbo. Porque quem é que vai conjugar o verbo? Quem é que fez? Quem é que comeu? Quem é que correu? Quem é que viu? Quem é que fez? Entendeu? Tem que ter o sujeito. Tá? Então, o que é que vai acontecer aí? Esse se, ele vai tomar o lugar do sujeito que não existe. Porque, às vezes, a gente quer falar um verbo, só que não tem um sujeito para aquele verbo. Como é o caso, por exemplo, dessa oração aqui, ó. Se via muitas pessoas na rua. Quem via muitas pessoas na rua, tá? Quem viu muitas pessoas na rua? Quem foi que viu? Não tem um sujeito específico. Nesse caso aí, temos um sujeito indeterminado, um sujeito que não é específico, não tem um sujeito específico aí. É nessa hora que nós vamos utilizar o pronome se, que vai tomar o lugar do sujeito que não existe. Ele só está aí para cumprir a função de sujeito, tá? Se via muitas pessoas na rua, é a mesma coisa que dizer, gente. Ele via, ela via. Enfim, como não tem uma pessoa definida, então fica vago. Ó. Então ficaria via muitas pessoas na rua. Quem via? Se via. Entendeu? Se via. Aí muitas vezes as pessoas usam errado, né? A gente às vezes usa o você, né? Você via, quando a gente quer dizer que usar o se, a gente às vezes usa você, né? Você via muitas pessoas na rua. Quando eu fui para os Estados Unidos, você via muitas pessoas na rua andando sem máscara. O certo não é você, o certo é se, tá? Se via muitas pessoas na rua, tá? Eu lembro agora que no inglês a gente usa one para substituir esse se, tá? Cada idioma ele tem um pronome indeterminado. No português é se, no inglês é one, acredito que no francês também seja se, o pronome é parecido. Enfim, temos um sujeito indeterminado em cada idioma, porque em todos os idiomas nós temos a necessidade de falar uma coisa sem que haja um sujeito específico para aquela ocasião, tá? Ó, um exemplo, quando a gente quer dizer assim, hoje se vive num mundo de violência. Hoje se vive num mundo de violência. Ó, quem é que vive no mundo de violência? Não tem um sujeito indeterminado. Eu quero me referir a geral. Você pode também ver dessa forma, pessoal. Quando vocês quiserem dizer algo, para todo mundo em geral, tá? Ou seja, hoje todo mundo vive no mundo de violência. Então, hoje se vive no mundo de violência. Então, é como se esse se aqui, ele substituísse nós vivemos, ele vive, você e eu vivemos, enfim. Ele substitui
é um sujeito que não foi mencionado, tá bom? Hoje se vive no mundo de violência, de fato. Hoje nós vivemos num mundo de violência, tá? Vamos ver outra aqui. Vamos usar aqui, ó. Pronto. Se passa num concurso com muito esforço. Quando a gente diz se passa, pessoal, a gente está dizendo uma afirmação geral. Ou seja, qualquer pessoa que quiser passar no concurso tem que se esforçar, tá? É a mesma coisa que dizer nós passamos no concurso com muito esforço, tá? Então, esse pronome indeterminado se, ele também é usado nessa situação, gente, em que você quer expressar alguma coisa geral, tá? No sentido geral, que afete todo mundo, tá bom? Como eu já disse, a gente usa erroneamente, né, de forma errada, o você. Você só passa no concurso com muito esforço. Você só passa num concurso com muito esforço. Tá errado, pessoal. Tá? Quando a gente quer dizer em geral, a gente não usa você, a gente usa se. Aí ficaria só se passa. Opa, peraí. Perdão, abri uma coisinha aqui. O certo seria só se passa. Só se passa num concurso com muito esforço. Tá? Então, esse aqui, esse se aqui, ó, ele é um pronome geral, se referindo a todas as pessoas, tá? Uma ideia geral, beleza? Vou mostrar um outro exemplo para vocês aqui. Pronto. Vive-se bem nesta cidade. Vive-se bem nesta cidade. Veja que novamente nós usamos o pronome se. Por quê? Estamos dando uma ideia geral, ou seja, você vive bem nessa cidade. Uma pessoa que mora nessa cidade, ela vive bem. Então a gente usa o verbo viver ó, com o pronome determinado se, indicando o que, gente? Indicando ó, geral, as pessoas. Então, gente, basicamente o pronome indeterminado se, o sujeito indeterminado se, ele serve para isso. Ele serve quando não tem um sujeito específico, mas o verbo precisa, porque, ó, vive bem nessa cidade. Não faz muito sentido, tá? Porque quem é que vive bem nessa cidade? Quem? Eu, você, nós, todo mundo, tá? Uma boa técnica para vocês usarem esse se é vocês trocarem por todo mundo. Pronto. Todo mundo vive bem nesta cidade. Vê, faz sentido? Faz. Então, esse se, ele basicamente substitui todo mundo, tá? Se via muitas pessoas na rua, todo mundo via muitas pessoas na rua. Faz sentido, gente? Faz. Hoje se vive no mundo de violência. Hoje todo mundo vive no mundo de violência. Só se passa no concurso com muito esforço. Aí, nesse caso aqui, todo mundo só passa no concurso com muito esforço. Entendeu? Todo mundo vive bem nessa cidade. Entendeu, pessoal? Então, vocês podem substituir o se pelo todo mundo em qualquer ocasião que vai fazer completo sentido, tá bom? Porque o se, ele dá justamente essa ideia de todo mundo, geral, uma ideia geral, generalizando. Tá bom? Então, onde tiver o se, você pode substituir pelo todo mundo. Se via muitas pessoas na rua, hoje se vive no mundo de violência, só se passa
num concurso com muito esforço e se vive bem nessa cidade. Entendeu? E a posição é opcional, gente. Vocês podem escolher se querem usar o se antes ou depois do verbo. Em alguns casos, fica bem melhor depois do verbo. Em outros casos, fica bem melhor antes do verbo. A posição do pronome se, ela é relativa. Depende da situação. Tá? Em alguns verbos, ele pede que ela venha na mesóclise ou na próclise, ou seja, antes ou depois do verbo, tá bom? Vai depender do verbo. Alguns verbos vocês vão perceber que soam melhor com o pronome antes do verbo. Em alguns casos, vocês vão perceber que eles soam melhor depois do verbo. No caso aí, é próclise e ênclise. Antes e depois do verbo. Beleza? Basicamente, essas são as principais diferenças entre o pronome se como sujeito indeterminado e a voz passiva sintética, que a gente usa o pronome se para resumir. Tá bom? Agora eu vou mostrar uns outros exemplos para a gente finalizar aqui, comparando a voz passiva sintética com uma oração subordinada, uma oração com o sujeito indeterminado. Tá bom? Voz passiva. Tiragosto, aperitivo, né? Tiragosto. Voz passiva, comiam-se muitos aperitivos e sujeito indeterminado se comia todo tipo de comida naquela festa. Então, é a mesma coisa que dizer todo mundo comia todo tipo de comida naquela festa. É a mesma coisa que você dizer isso, tá bom? Beleza, pessoal? Outro exemplo aqui agora. Pronto. Um outro exemplo aí, pessoal, como a gente pode ver, na voz passiva, fazem-se muitos bolos nessa cidade. Então, muitos bolos, concordando, o verbo fazem, concordando com muitos bolos, tá? O verbo fazer, ó, na terceira pessoa do plural. Já com o sujeito indeterminado, o verbo fazer, ele concorda com se faz muitos bolos nessa cidade, que é a mesma coisa que você dizer todo mundo faz muitos bolos nessa cidade. Todo mundo faz muitos bolos nessa cidade. Beleza? E a última diferença para a gente finalizar essa aula aqui, pessoal, já tivemos muito conteúdo aí, né? E a última diferença é a seguinte, gente. Como a gente sabe, a voz passiva, ela só pode acontecer com verbos transitivos diretos. Só com verbos transitivos diretos, tá? Achar, fazer, comprar, ver, ela não pode acontecer com verbos transitivos indiretos, que são aqueles verbos que têm um complemento, mas que vêm com a preposição. Por exemplo, precisar de, tá? Eu preciso, olha a diferença. Eu compro, eu achei, sei lá, brinquedos, eu achei brinquedos e eu precisei de brinquedos. A primeira oração, ela pode ser apassivada. Eu posso dizer, brinquedos foram achados por mim. Tá? Por quê? Porque o verbo achar, ele é um verbo transitivo direto, que leva um complemento direto, um objeto direto.
Já a segunda oração, eu precisei de brinquedos, o verbo precisar, ele é um verbo transitivo indireto. Ou seja, um verbo que precisa de um complemento, mas esse complemento precisa vir seguido da preposição. Então, nesse caso, eu não posso apassivá-lo, porque ele não leva um objeto direto. Então, por exemplo, se eu tentar apassivar essa oração aí, não vai funcionar. Eu precisei de brinquedos. Ó, brinquedos foram precisados de por mim. Não faz sentido, gente. Não tem como. Justamente pelo fato do verbo precisar ser um verbo transitivo e indireto, que leva o complemento, mas esse complemento tem que vir com a preposição. Então, não pode. Você não pode apassivar uma oração com o verbo transitivo indireto. É impossível, tá bom? E essa também é uma das principais diferenças entre um sujeito indeterminado e uma oração passiva sintética, tá? Não pode, gente. É impossível. Eu vou mostrar esse exemplo para vocês aqui, ó. Eu precisei de brinquedos, como já mostrei, não pode apassivar. Aí é isso que vai diferenciar em uma voz passiva sintética e sujeito indeterminado. Quando vocês quiserem formar uma voz passiva sintética, se o verbo for transitivo indireto, não vai funcionar. Não vai funcionar, tá? Por exemplo, precisam-se de brinquedos. Isso faz sentido para vocês? Claro que faz. Mas isso aqui não é uma oração passiva. Isso aqui, ó, precisam-se de brinquedos. Precisa-se de brinquedos. O caso correto aqui, ó, seria precisa-se de brinquedos. Porque nesse caso aqui, ó, não é uma oração passiva, não é. Eu acabei de explicar para vocês que a oração passiva, tanto analítica quanto sintética, ela não pode ser feita se o verbo for transitivo e indireto. Não pode. O verbo precisar, ele é transitivo e indireto. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma oração com o sujeito indeterminado, tá? Então o verbo precisar, ele tem que concordar com se. Então, o certo é precisa-se de brinquedos e não precisam-se de brinquedos, tá? Que é a mesma coisa que eu dizer todo mundo precisa de brinquedos. Imagina, todo mundo precisa de brinquedos. Isso não faz sentido, gente. Por quê? O sujeito aqui é todo mundo precisa de brinquedos. Entendeu, pessoal? Então, a outra diferença para vocês saberem diferenciar é isso. Se o verbo que estiver sendo usado for um verbo transitivo indireto, precisar de assistir a viver em, morar em. Se o verbo for transitivo indireto, ele não vai poder ser uma voz passiva. Então, vai ser uma oração com o sujeito indeterminado. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu sei que foi muito conteúdo, né? Mas peço que vocês, se possível, pausem aí, tentem pegar um por um, para que vocês consigam entender, tá? Estamos finalizando aqui quase nosso ano letivo, tá? Muito aprendizado, muitas coisas. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo no ClassApp. Estou à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? Se tiverem dúvida, não hesitem, podem falar comigo, tá bom? Eu vou deixar aqui um minutinho para vocês copiarem e em seguida eu vou estar finalizando a aula, tá bom? Tenham uma boa semana, estudem bastante. No livro de vocês, se eu não me engano, na página 122, fala sobre isso. Depois eu confiro e mando para vocês, tá bom? Deixa eu conferir aqui. Na página 120, 121. 121, tá bom? Nessa página aí vocês vão encontrar também outro responde sobre esse conteúdo aí, tá? Vou deixar aqui um minutinho e em seguida eu vou finalizar a transmissão. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Vejo vocês na nossa próxima aula. Estudem bastante. E é isso, gente. Até a próxima. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no ClassApp. Vou deixar aqui e em seguida eu vou finalizar. Até a próxima aula. Tchau.